Olá, olá pessoal! Aula de hoje, globalização, que muitos já estão carecas de saber, e desglobalização, que poucos estão carecas de saber. Desglobalização é um termo novo, hein? Ó, novinho aqui no canal, hein? Então vamos lá. Primeiramente, o que é globalização? Globalização é ali aquele momento da história onde os meios de transporte, de comunicação, de comércio ficaram mais interligados e mais avançados no mundo. Isso é mais características da globalização de hoje, né? Mas várias pessoas, vários professores dizem que a globalização já aconteceu há muito tempo atrás, por causa que a globalização meio que se confunde, assim, meio que se mistura com a definição de capitalismo, onde capitalismo você lembra, né, que é busca o lucro e tal, e por causa dessa busca do lucro, buscou-se um comércio cada vez mais amplo, mais global, né, que daí virou globalização. Quando é que começou a buscar o lucro, você acha, aí na história? Lá na época das grandes navegações, né? Lembra? Pacto colonial, era lucro de 800 mil%, né? Porque você pegava, um país pegava as coisas de graça, manufaturava, fazia alguma coisa com elas e vendia muito mais caro, né? Imagine. Então, especiarias lá, lembrem disso também, né? Então, esse ficou até sendo chamado de capitalismo comercial. A segunda fase do capitalismo é aquela das indústrias, quando começou as revoluções industriais lá. E indústria também tem que buscar o lucro, né? Senão não dá certo. Então essa é a segunda fase. E a terceira fase do capitalismo é aquela em que os bancos, as empresas, acabam mandando mais do que, em alguns casos, do que o presidente do país, né? Então muito poder para bancos e as empresas. A gente chama de capitalismo financeiro, essa parte. E tem gente que fala que a gente está na quarta fase também da Revolução Industrial ou do capitalismo, né? Que é quando a tecnologia assume o controle de tudo mesmo. Característica da globalização também são os blocos econômicos. Você lembra por que surgiu os blocos econômicos? Olha, eles surgiram para os países se ajudarem. Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando os países ficaram tudo ferrado de grana, né? Ficaram muito pobres mesmo por causa da guerra. Então, 2 pobres, 3 pobres é melhor do que um pobre só, né? Então, melhor fazer o bloco econômico. Lembra que teve vários blocos aí, a União Europeia, que começou com Benelux, que era Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Depois surgiu mais 3 países, depois mais 3, depois mais 3, e foi trocando de nome, né? Foi para a SECA, Comunidade Europeia de Carvão e Aço, depois foi para o Mercado Comum Europeu, e depois para a União Europeia. O bloco mais evoluído do mundo, onde tem livre circulação de pessoas e mercadorias, tem uma moeda única, que não é usada por todos os integrantes do bloco, mas é uma moeda única, que é o euro. Tem a livre circulação de serviços, né? Então, um cara se forma num país, pode trabalhar no outro. É o bloco mais evoluído, com certeza. Tem o Mercosul, que é o bloco da América do Sul, ali alguns países só, né? Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela. É um bloco muito forte na América Latina e que se formou ali para fazer frente um pouco, né, ao NAFTA, que é o bloco lá da América do Norte, integrado por Estados Unidos, Canadá e o México. Você não esqueça que o México faz parte da América do Norte, né, gente? Tem gente que coloca o México na América Central, e não é não. Qual bloco econômico tem mais? Vários outros, tem blocos pelo mundo todo, mas esses são os principais e principalmente a característica da globalização, por isso que a gente apenas mencionou eles. Pontos positivos da globalização, você poderia falar alguns pontos positivos?
O mundo ficou menor, né? As distâncias diminuíram. É legal as novidades que a globalização trouxe, tecnologia, é bacana. Agora, pontos negativos. Infelizmente, a globalização não é para todos. É uma pena. A globalização é para poucos países, gente. Existem países que parece que não estão vivendo no mesmo mundo que outros. Esse tipo de modernidade, de tecnologia que a gente vê em filmes, isso não está presente em todos os países. E, principalmente, não está presente para a maioria da população. Tem muita gente que está aleijado disso tudo, né? Está fora de contexto, ainda no mundo de hoje. Então, a gente diz que a globalização ela é excludente. Inclusive, tinha um geógrafo brasileiro aqui chamado Milton Santos, que escrevia muito sobre isso. Então, essa é a globalização. Mas agora, o que será que é a desglobalização? Será que estão querendo fazer tudo ao contrário agora? Mais ou menos. Mesmo que sem querer, estão querendo fazer ao contrário. Olha só, quando que começou esse fenômeno de desglobalização? Ele não teve assim um início, começou nessa data. Mas mais ou menos nessa época, ainda não se tinha dado nome de desglobalização e nada. Mas hoje, a gente estudando esse fenômeno, a gente diz que meio que começou naquela época. Que é na época do 11 de setembro. Aquele ataque do Al-Qaeda nas Torres Gêmeas, lá no World Trade Center, nos Estados Unidos. Então, quando houve esse ataque, os Estados Unidos começou a culpar o terrorismo para tudo no mundo. E começou a meio que fechar as fronteiras, né? Então, os Estados Unidos começou a pôr o medo do terrorismo no mundo todo e os países começaram a se fechar. Começaram a endurecer as leis anti-imigratórias, começou a aumentar a xenofobia. Então, a pessoa não tem certeza que o estrangeiro é do bem ou é do mal, né? Então, eu prefiro já não gostar dele de primeira. Então, a partir do 11 de setembro, o mundo começou a mudar. 2008, 2009, Estados Unidos, União Europeia começaram a entrar em crise. Os Estados Unidos, por causa da bolha imobiliária e por causa do grande armamentismo que gastou, né, muito dinheiro lá nos Estados Unidos, família Bush, dona de várias empresas bélicas lá dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos se endividou demais, entrou em crise. União Europeia também, você sabe que quando os Estados Unidos entra em crise, um monte de países entra em crise. Em 2011, o Japão também entra em crise. Houve lá um desastre, né, lá na usina de Fukushima, e daí isso levou a uma recessão econômica também no Japão. A gente diz que na época era a tríade, Estados Unidos, União Europeia e Japão, eram as três potências econômicas do mundo, estavam em apuros. E países em apuros, quais são as consequências? Políticas de austeridade. Essa palavra austeridade tem sido falada muito aí nos últimos tempos. Quer dizer que são políticas que o governante tem que fazer, mas é que ele sabe que vai desagradar a população. Tipo, vou congelar o salário da população, mas é o dinheiro que precisa para a saúde. Isso é uma política de austeridade. Só que a população não entende muito bem essas políticas não, né, gente? Quando tem política de austeridade, o pessoal vai para a rua, faz protesto, manifestação, quebra tudo. E em alguns países não é que nem no Brasil. Em alguns países é violento mesmo os protestos, né? E aí começa o crescimento de um nacionalismo no mundo. Partidos de extrema direita começam a vencer eleições. A gente lembra que lá na França teve a eleição, né, entre o Macri e a Marine Le Pen. Aí, ainda bem que o... não é o Macri não, gente. Não é o Macri. Agora me fugiu o nome dele. Macron, é quase Macri. Macri é na Argentina. O Macron,
ele disputa com a Marine Le Pen. E a Marine Le Pen é de extrema direita total, assim, gente. Ela disse que ia até mandar os imigrantes tudo embora da França, pra você ter ideia. E o Macron, ele se diz nem de direita nem de esquerda. Ganhou as eleições, o mundo fez, opa, ainda bem, né? Porque a outra era meio extremista demais. Mas isso é só para exemplificar como em vários países, né, a direita ganhou muita força. E quando a direita ganha muita força, gente, esse nacionalismo, ele fica muito exacerbado, ele fica tipo... qualquer coisa que seja extrema é ruim. Então o nacionalismo que seja demais, ele acaba afetando ali os imigrantes, né? Ninguém gosta, todo mundo só gosta das coisas do seu país, não gosta dos outros países. Isso não é legal. Então a xenofobia aumenta demais e até mesmo alguns separatismos. São blocos econômicos que começam a perder a força. Os Estados Unidos saem da Aliança do Pacífico. A Venezuela sai do Mercosul. O Reino Unido quer sair da União Europeia, que é o Brexit. A própria França, se a Marine Le Pen tivesse ganhado, a França ia sair também da União Europeia. Então existem aí muito separatismo no mundo. A gente tem alguns outros aqui, ó. A Escócia, gente. A Escócia, ela quer sair do Reino Unido. Você lembra que Reino Unido quer dizer o quê? Inglaterra, País de Gales e Escócia, mais a Irlanda do Norte. Então a Escócia quer sair do Reino Unido. Por quê? Por causa que o Reino Unido vai sair da União Europeia e a Escócia quer continuar. Quebec é uma região mais rica do Canadá. É aquela região que foi colonizada por franceses. Então eles querem também sair, querem se separar do Canadá. Veneza. Então Veneza faz parte ali do norte da Itália, região de Veneto. O norte quer se separar do sul. Então lá o norte é meu país, eles chamam. O norte é rico, o sul é pobre. Pensa na bota a Itália, né? O cano da bota é rico e a sola é pobre. O que tem na sola? Nápoles, aquelas ilhas da Sicília. Então são regiões mais pobres da Itália, eles querem se separar. Inclusive é no sul da Itália que tem as máfias italianas, que você vê nos filmes. A região da Catalunha, na Espanha, quer se separar também. É a região mais rica da Espanha, Catalunha. É lá que tem o time do Barcelona. Isso aí. Você sabia que eles chegam até a usar esse fator de ter o time lá para não deixar a população se separar mesmo? Eles falam, se separar a Catalunha da Espanha, o Barcelona não joga mais o Campeonato Espanhol. E aí a população fala, não, então deixa. Então, de tanta importância que dão para o futebol. Brexit, já conversamos, né? Claro, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Lembre que os mais velhos e adultos é que querem que o Reino Unido saia, porque são mais conservadores. Assim. Agora a população jovem do Reino Unido não quer que saia. Então, para a população jovem, quer que continue no Reino Unido. Então eles fazem o plebiscito lá e como os países estão envelhecendo muito, né, e a Inglaterra, o Reino Unido todo não foge disso, acaba ganhando sempre os conservadores, né, que são adultos e idosos, os plebiscitos. E o Trump, hein? O que o Trump tem a ver com a desglobalização? Será que os Estados Unidos, que é o país mais capitalista do mundo, está favorecendo uma desglobalização? Olha, pode ser, hein? Saiu da Aliança do Pacífico, que era uma aliança que ele tinha ali com o Chile, com o México e outros países da América ali para fazer frente ao Mercosul. Saiu do Acordo de Paris. Que se eu frear as emissões de gás carbônico para o meio ambiente, eu freio o desenvolvimento. Então está saindo de vários acordos. O Obama, que queria se ligar novamente a Cuba. O que o Trump fez? Acabou com isso também, né? O Trump foi lá e falou, não, sem Cuba. Nada com Cuba aí. Na verdade, tudo que o Obama fez, o Trump fez ao contrário, por causa que um é republicano e o outro é democrata, né? Então, não se dão. Então, o Trump está lutando para uma desglobalização. Está se fechando cada vez mais.
E agora sim, a cereja do bolo, né? A coisa mais importante dessa aula vem agora. É coisa assim bem impactante, né? Porque quando eu falo assim, pensem na China, o que você pensa? É um país comunista, socialista, não sei o quê, né? Mas, gente, hoje em dia a China, você sabe que o sistema econômico deles nem é mais comunismo, socialismo, é socialismo de mercado. Quer dizer que para a população eles são de um jeito, só que eles seguem as leis do mercado, oferta e procura. Já é um país que a gente pode dizer até capitalista. Então, a China, gente, ela é o país que mais luta pela globalização hoje em dia. Se cai uma alternativa dessa numa prova, a maioria das pessoas, dos alunos aí, colocam errada. A China que mais luta pela globalização, de jeito nenhum. E é a China. A China que está tomando conta do mercado, né? Os produtos chineses não são mais daqueles 199, né? Antigamente eu falava, chinês aí, produto chinês é ruim, mas a gente compra porque é baratinho, né? Mas não é mais assim não. A China, o produto agora é com tecnologia. A China está derrubando aí, as empresas chinesas, derrubando várias empresas de grande nome aí no mercado mundial. Então, para a China, o importante é que o mundo seja sempre o mais interligado, globalizado possível. Beleza, gente? Era isso que eu tinha para a aula de hoje. Leia bem a teoria e resolva os exercícios. E qualquer dúvida, o Micão está por aqui. Até mais!